Vamos falar sobre camadas. Aqui temos a imagem de uma paisagem e eu quero desenhar alguns pássaros. Em vez de desenhar direto na minha paisagem, eu pego uma folha de papel transparente e desenho os pássaros. Agora eu tenho liberdade de movimentar os meus pássaros, eu posso girar os meus pássaros, eu consigo até aumentá-los. Mas, se eu tivesse pintado os pássaros diretamente aqui, eu não consigo mover, não consigo girar, não consigo aumentar. Nesse aqui, eu posso fazer o que eu quiser. E também posso remover. Da mesma forma, temos a mesma paisagem aqui no Photoshop. Aliás, muito obrigada ao Douglas Ávilas Arte por ter disponibilizado o tempo para fazer essa paisagem incrível para a gente estudar. Tu pode agradecer a ele seguindo-o no Instagram. Se criarmos uma nova camada, clicando neste ícone para criar uma nova camada, e se dentro dela pintarmos os nossos pássaros, nós teremos liberdade para transformar ele com o comando Ctrl T. T de transformar. Agora você pode girar, você pode aumentar, você pode mover, você pode até desativar e ativar novamente. Enfim, tu pode fazer o que quiser. Por outro lado, assim, eu tô rindo dos meus pássaros. São muito feios. Por outro lado, assim como no exemplo de papel, se eu tivesse desenhado direto nessa camada, agora eu não consigo girar, não consigo aumentar, não consigo mover. Eu não consigo nem dar o comando Ctrl T, porque a camada de plano de fundo está bloqueada. Mesmo se a gente desbloquear, pressionar Ctrl T e aumentar, vai apenas aumentar a imagem toda. Isso tira completamente a liberdade, não consigo nem apagá-los. Se eu pegar a borracha e tentar apagá-los, eu vou apagar a imagem toda. Então, como a gente acabou de ver nos nossos experimentos, as camadas são como folhas de papéis transparentes e elas podem conter imagens ou um ajuste. Agora, o que eu quero dizer com ajuste? Então aqui a gente tem a nossa camada de plano de fundo, que é a paisagem, e a camada 1, que contém o desenho dos nossos pássaros. Além disso, podemos fazer um ajuste. A gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Mas, por enquanto, você pode clicar no ícone para criar uma camada de ajuste e escolher qualquer um desses ajustes. Vamos, por exemplo, escolher o filtro de fotos. Com ele, você pode adicionar uma cor para a imagem toda. Vamos ver como é que fica esse filtro. Você pode mexer na densidade conforme o seu gosto. Então pronto, eu aqueci a imagem toda. Agora parece mais um pôr do sol. Então agora aqui você tem a camada de plano de fundo, que é a imagem, a camada de cima, que são os pássaros que nós adicionamos, e uma camada de ajuste, tornando a imagem mais quente. Nós vamos ter alguns projetos divertidos nessa aula, então não esqueça de baixar os documentos no link na descrição. Aqui temos um design muito simples. Nós temos um plano de fundo de degradê. Como eu queria que o assunto ficasse no meio dos textos, eu criei uma camada de texto, uma camada com um assunto e então camadas com o texto restante. Agora aqui a gente tem flexibilidade para mudar qualquer coisa. Por exemplo, se eu der um duplo clique aqui no ícone do degradê, eu posso mudar o meu degradê para qualquer outra cor que eu quiser. Posso escolher este. Eu posso até clicar aqui e criar o meu próprio degradê, mudando a cor. E clicar em OK. E OK de novo. Podemos mudar o texto também. Por exemplo, eu vou dar um duplo clique aqui para selecionar o texto e vou mudar um dos textos. Eu posso mudar também o meu assunto. Vou selecionar a camada do assunto. Pode pressionar Ctrl T. Podemos torná-lo maior, menor. Além disso, tem uma coisa muito divertida que a gente pode fazer. Você pode ir em Editar, Distorção de marionete, certifique-se de marcar Mostrar malha. A gente pode aumentar a expansão dos pontos para evitar artefatos. Bom, isso é um pouco mais complexo, mas a gente pode brincar aqui com o gato. Crie vários pontos. Então, por exemplo, podemos selecionar esse ponto, segurar a tecla Alt e quando tu se aproximar dele, vai aparecer esse círculozinho aqui. Pode clicar e arrastar para girar. Você pode clicar e arrastar também. É legal, né? Quando tu terminar é só apertar Enter. Quanto mais pontos tu criar, mais tu trava teu assunto. Assim ele não gira todo.
Mas vamos voltar a como era. Lembra que aprendemos sobre o painel de histórico? Tu pode abrir o painel de histórico clicando neste ícone. Se ele não estiver aparecendo, vá em janela e certifique-se de marcar histórico. Vou clicar e arrastar na beira para aumentar. Então clique no topo para voltar a como era o documento. Agora vamos mesclar todas essas camadas. Clique na camada superior, segure Shift e clique na camada mais debaixo. Assim, todas as camadas do meio são selecionadas. Ou então, segure Ctrl e clique apenas nas camadas que tu queira selecionar. Por exemplo, se eu quiser selecionar só a primeira e a última, clico na primeira, seguro o Ctrl e clico na última. Agora tu já sabe que Shift seleciona uma série de camadas e Ctrl apenas uma de cada vez. Uma vez selecionadas, segure Ctrl e aperte E para mesclar todas as camadas selecionadas. Agora aqui eu tô presa, eu não consigo mudar o texto, não consigo mudar o fundo. Está tudo gravado nesses pixels. Eu não consigo nem movimentar meu assunto, eu teria de fazer uma seleção, teria de deletar o texto, depois adicionar de novo. Então toda a flexibilidade das camadas desaparece. É por isso que as camadas são tão importantes. Aliás, outro atalho para mesclar todas as camadas sem precisar selecionar é segurar Ctrl Shift e pressionar E. Pronto, eu nem selecionei elas, mas tudo foi mesclado. Se você selecionar só algumas, por exemplo, vou selecionar a primeira e a penúltima, o fundo eu não quero selecionar, e segurar Ctrl e pressionar E, ele vai mesclar apenas as selecionadas. O meu fundo está separado. Ctrl Shift E mescla tudo, independente do que tu tem selecionado. Vamos falar agora com mais detalhes da visibilidade das camadas. Dá uma olhada nesse projeto. Essa aqui é a imagem original. Nós removemos as manchas, fizemos a separação de frequência, corrigi os tons de pele, fiz o Dodge and Burn, aumentei os detalhes nos olhos e coloquei um pouco mais de cor nos meus lábios. Aqui é outra correção de cor. Por que a visibilidade da camada é algo importante? Às vezes precisamos desligar a camada para verificar se a gente realmente precisa daquilo com tanta intensidade. Por exemplo, quando eu mexi aqui, eu achei o brilho dos olhos um pouco intenso demais. Parece bem falso. Nesse caso eu posso vir aqui e baixar ainda mais a opacidade. Ou talvez eu não queira ele, eu vou tirar a visibilidade. Como ligamos e desligamos a visibilidade? Pense dessa forma. Nós enxergamos as coisas porque nós temos olhos. Se a camada tem o olhinho, é possível ver. Se não tiver, como é o caso dessa aqui, então ela não é mais visível. Essa é a maneira mais fácil de lembrar se a camada está visível ou não. Quando ela tem o olhinho, se tu clicar no olhinho, ele desaparece, ou seja, ela não está mais visível. Se tu clicar de novo naquele espaço ali, o olhinho volta, agora ela está visível. Agora digamos que tu queira ver apenas a camada original, a camada de plano de fundo. Quando a gente quer ver apenas uma camada, basta segurar Alt e clicar no olhinho daquela camada. Todos os outros olhinhos foram desativados. Se tu segurar Alt e clicar de novo na única camada visível, vai voltar a visibilidade das camadas que estavam antes. Veja como todas as que estavam visíveis voltaram a estar visíveis. Mas essa aqui, como a gente tinha desativado a visibilidade, continuou sem aparecer. Vamos fazer o seguinte, vamos desativar aqui umas camadas aleatórias. Agora, como a gente faz para voltar a ver todas as camadas? Clique com o botão direito em cima de um dos olhinhos e clique em mostrar/ocultar todas as outras camadas. Caso tenha acontecido dele ocultar todas as camadas em vez de mostrar, tu vai de novo, clica no olhinho e clica aí no mesmo botão. Tu também pode ampliar o conteúdo específico de uma só camada. Por exemplo, se tu quer trabalhar num texto específico, segure Alt e clique em cima do ícone de texto. Ele deixa do tamanho de toda a tela. Se eu segurar Alt e clicar aqui no ícone do outro texto, ele deixa o outro texto aparecendo na tela toda. Isso é bem interessante quando tu tem que se concentrar num ponto específico ali para trabalhar na tua foto ou imagem. Eu vou criar uma nova camada e com o pincel criar umas coisas aleatórias aqui. Se eu segurar Alt e clicar no desenho da camada, ele vai dar um zoom nela. Agora, digamos que algo aconteceu e o teu painel de camadas desapareceu. Não entre em pânico. Vá em janela e marque camadas. Ele volta aqui. Então tu pode arrastar para lá pro ladinho de novo. Agora vamos entender melhor esse conceito de plano de fundo. Eu abri aqui no Photoshop essa textura linda. Sempre que tu abre um documento no Photoshop, ele abre essa imagem como essa camada de plano de fundo. E ela tem esse cadeado aqui do lado. O que isso significa?
Digamos que tu queira aplicar essa textura numa imagem específica. Então eu vou lá na pasta que tem a imagem, clico e arrasto para dentro do Photoshop. Vamos renomear essa imagem. Como é que a gente renomeia? Duplo clique em cima do nome que ela tem e aí tu pode colocar o nome que tu quiser. Mas se tu tentar renomear o plano de fundo, ele não vai deixar. Outra coisa é que tu vai querer que a textura fique por cima do assunto. Ele não deixa tu mudar o plano de fundo de lugar. Tu também não pode mudar a opacidade do plano de fundo nem o modo de mesclagem. A camada de plano de fundo é algo que fica no fundo e tenta impedir a transparência. Por exemplo, eu vou desativar essa camada que a gente colocou por cima e se a gente pegar a borracha e tentar apagar, ele não apaga, ele pinta de branco. Por que é a cor branca? Dê uma olhada aqui. O quadrado que está em cima é a cor do primeiro plano. O quadrado de trás é a cor de fundo. Agora, se eu definir outra cor para ele, clicando em cima, e vou clicar aqui para mudar a matiz, selecionar azul. Agora, se tu tentar apagar com a borracha, ela vai, na verdade, pintar de azul. O plano de fundo impede a transparência a qualquer custo. Se tu pegar a ferramenta mover e tentar movimentar, ele acusa um erro. E como é que a gente contorna isso? Temos de converter a camada de plano de fundo para uma camada normal. Há duas maneiras de fazer isso, mas a mais simples é clique no ícone do cadeado. Agora ele renomeia a camada de plano de fundo para camada 0. Tu pode dar um outro nome para ela, clicando 2 vezes. Tu pode arrastar para cima do sujeito, como a gente queria. E como a gente quer que a textura interaja com o sujeito, a gente pode baixar a opacidade. Parece bom, mas a gente queria que ela interagisse com a camada de baixo. Isso é o conceito de modo de mesclagem. Modo de mesclagem é a maneira como a gente faz com que as camadas interajam umas com as outras. O que os modos de mesclagem fazem? Mesclam. Eles mesclam de várias maneiras. Se tu clicar aqui no menu suspenso, tu pode escolher o modo de mesclagem que tu desejar. Conforme tu vai passando o mouse, ele vai te mostrando uma prévia. O modo de mesclagem é uma aula que a gente vai abordar no futuro. A gente vai conhecer cada modo e o que eles fazem. Então certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essa aula. Por enquanto, saiba que os modos de mesclagem deste grupo acrescentam brilho, deste grupo escurece e este grupo acrescenta contraste. Também tem o normal, que mostra a camada exatamente como ela é. Há outros modos de matiz, saturação, cor. Por enquanto, eu vou escolher divisão. Tá aí, um efeito maravilhoso de luz. Mas tá muito forte. Como é que a gente faz para deixar a camada mais transparente? Você deve baixar a opacidade. Simplesmente diminua a opacidade dele. Deixar aqui perto de 30, que eu achei que o resultado ficou legal. Mas e se tu quiser converter a camada do assunto para uma camada de plano de fundo? Certifique-se que a camada do assunto esteja selecionado. Vai em camada, nova, fundo a partir de camada. Pronto, agora é uma camada de plano de fundo. Tu não vai poder mover, que vai acusar um erro. Não vai poder mudar o modo de mesclagem, nem a opacidade. Mas eu preciso salientar que normalmente a gente faria o contrário no Photoshop. A gente ia abrir primeiro a foto e depois carregar por cima a textura. Eu fiz da maneira contrária só para mostrar esses detalhes. Eu vou fazer da maneira normal para falar sobre os objetos inteligentes. Então eu abri a foto e vou carregar minha textura. Deixa eu aumentar ela. E agora aqui ela aparece como um objeto inteligente. Sempre que tu carregar uma imagem como camada no Photoshop, ele vai ter esse símbolozinho aqui, que significa que ele é um objeto inteligente. Uma das limitações do objeto inteligente é que tu não pode pintar sobre ele com um pincel. Tu não pode alterar os pixels dele, então se tu pegar o pincel e tentar pintar, vai aparecer essa mensagem. Ela pede para transformar a camada em uma camada normal. Até a ferramenta de pincel de remoção de manchas. Ele não deixa tu usar. Como é que a gente converte o objeto inteligente em uma camada normal? Clique em cima da camada com o botão direito e clique em rasterizar camada. Agora tu pode fazer o que tu quiser. Por exemplo, vamos mudar aqui o modo de mesclagem para divisão, como antes. Baixar a opacidade. Então, se eu quiser apagar um pouco de cima do rosto, eu posso pegar a borracha e ir apagando aqui um pouco em cima. Isso é uma dica. Sempre que tu coloca a textura, tu nunca vai querer que ela fique muito sobre o rosto. Outra coisa que tu precisa saber são os atalhos para mudar a opacidade rapidamente. Eu vou deixar aqui na ferramenta mover para mostrar isso. Se eu pressionar qualquer número, vai mudar a opacidade da camada. Por exemplo, se eu digito 9, ele vai mudar para 90. Se eu digito 3, vai mudar para 30. Se eu quiser 9, eu vou ter que digitar 09 rapidinho. Se eu quiser 72, 72.
Tem que pressionar os 2 botões rapidamente. É uma maneira rápida para verificar como é que fica com 30, com 50, com 70, para te decidir aí o que tu quer deixar de opacidade. Mas se tu tiver com uma ferramenta que tenha opacidade aqui na barra de opções, se tu digitar, vai mudar a opacidade da ferramenta, como por exemplo o pincel, a borracha. Então, para mudar a opacidade da camada com os atalhos, certifique-se de olhar para a barra de opções para ver se não tem opacidade nela. Eu sugiro sempre mudar para a ferramenta mover para fazer isso. O atalho é V. Para mudar qualquer parâmetro numérico no Photoshop, tu pode simplesmente vir sobre o nome do parâmetro, clicar e arrastar para a direita ou para a esquerda. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Funciona com qualquer parâmetro, ok? Se tu segurar Shift e depois clicar e arrastar, ele muda muito rápido, então tu pula do 0 ao 100 com pouquíssimo movimento. Mas se tu segurar Alt, ele vai mudar super devagar. Isso te dá um controle mais preciso. Tá, e o que é esse preenchimento aqui? Isso é um tópico um pouco vasto. Eu falo dele em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. O que tu precisa saber agora sobre o preenchimento é que com ele tu consegue criar uns efeitos incríveis. Bom, tem muitos outros tópicos importantes sobre as camadas que a gente vai abordar no futuro. Por isso não deixa de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece de deixar o like. Um abraço pra ti e até a próxima!